Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! O vitelo é a fonte nutritiva essencial de óvulos e da célula ovo, que irá nutrir o embrião durante as primeiras fases iniciais do desenvolvimento embrionário, enquanto ele não tem uma outra fonte de alimento. Só que este material nutritivo, este vitelo, basicamente constituído de proteínas e lipídio, não se encontram nessas células na mesma quantidade. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, embriologia, tipos de ovos, especialmente para você. Vamos lá? Ok, seja muito bem-vindo à nossa aula. Vamos conversar hoje sobre o início básico da embriologia, tipos de ovos. Antes de conversarmos sobre os tipos de ovos, vamos fazer algumas conceituações iniciais. E a primeira delas é sobre segmentação, também denominado de clivagem. O que é a segmentação, na verdade? É a divisão mitótica do zigoto. O espermatozoide, ao penetrar um óvulo ou um ovócito, tá? Esse espermatozoide ele fecunda esta célula feminina. Este zigoto formado, ele entra num processo de divisão celular por mitose. Essas divisões celulares por mitose caracteriza a formação de células embrionárias denominadas de blastômeros, ok? Então é isso que se denomina de segmentação, a divisão mitótica do zigoto que inicia-se logo após o processo de fecundação. Marca o início do desenvolvimento embrionário, o início, bem início. Também é chamado de clivagem. Tanto faz você chamar de segmentação como clivagem, essa divisão mitótica do zigoto. Ela ocorre sempre após um processo denominado de anfimixia. Professor, o que é anfimixia? Pronto, eu trouxe esse desenho esquemático aqui exatamente para você saber em que consiste a anfimixia. Nós falamos mais detalhadamente sobre isso na aula de fecundação e fertilização. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você assista essa aula e compreenda em detalhes como ocorre o processo de fecundação e fertilização. Mas muito bem. Para que a célula seja fecundada, é necessário que o espermatozoide ultrapasse a corona radiata do ovócito e a zona pelúcida. Uma vez penetrada essas duas regiões, ele entra em contato direto com a membrana plasmática do ovócito, onde se abrem aqui fenestrações e o espermatozoide, consequentemente, irá injetar dentro desta célula o seu núcleo haploide de 23 cromossomos, porque estamos falando da espécie humana. A carga haploide é 23 cromossomos. Esse núcleo haploide aqui, o que é que acontece com ele? Olha só, aqui nós temos o núcleo haploide de 23 cromossomos, falando em espécie humana, entendido ou não? Esse núcleo haploide ele irá se fundir ao núcleo haploide do gameta feminino, que contém os 23 cromossomos, que é a carga genética materna. Uma vez ocorrida a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, eu tenho a formação agora de um núcleo de 46 cromossomos, que é um núcleo diploide. Essa respectiva fusão entre o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino é o que denominamos de
anfimixia. Logo após essa anfimixia, eu tenho a formação de um zigoto, acaba-se, portanto, o óvulo. Esse zigoto entrará, consequentemente, no processo de segmentação ou clivagem. Só que essa segmentação ou clivagem depende da quantidade de vitelo encontrada no ovo, nas diferentes classes de animais. E é exatamente sobre isso que nós vamos detalhar nessa nossa aula de início, tá, dos trabalhos referente à embriologia, ok? Muito bem, professor. Quais são os tipos de ovos? O primeiro tipo é o ovo chamado de oligolécito. O termo oligo significa pouco. Lécito tem a ver com vitelo, que é o material nutritivo à base de proteínas e lipídios, que nada mais é do que comida de célula. E irá manter esse desenvolvimento, irá fornecer nutrientes necessários a essa fase inicial de multiplicação celular que caracteriza a embriogênese ou o desenvolvimento do embrião. Muito bem. O ovo oligolécito, como já dissemos para você, apresenta pouca quantidade de vitelo. E esse vitelo é distribuído de maneira extremamente homogênea por todo o citoplasma da célula. Aqui você percebe o quê? A membrana plasmática que envolve a estrutura celular, o citoplasma e o núcleo. Núcleo este que se coloca em região central. E esses grânulozinhos amarelos que você está vendo aqui nada mais são do que os grãos de vitelo ou os grânulos de vitelo. Esse tipo de ovo oligolécito com pouco vitelo, onde está a ocorrência dele? Ele aparece em mamíferos. O nosso tipo de ovo é exatamente esse, até por razões óbvias. Nós somos placentários, o nosso embrião ele é mantido respectivamente pela fêmea, vivemos às custas dessa fêmea nos mamíferos, não necessitamos de um ovo com grandes quantidades de vitelo. Concorda? Então, daí a justificativa de um ovo do tipo oligolécito. Então, ele aparece em mamíferos, ele aparece em poríferos, ele aparece em equinodermos. E aí, muito importante, cai em prova, existe uma exceção quanto a mamíferos e ovos oligolécitos. Existem dois mamíferos específicos na natureza conhecidos como ornitorrinco e equidna, que correspondem a esses dois animais aqui desta foto. Aqui nós temos o ornitorrinco, que é o pato que mama. Olha só, ele tem pelos, ele tem bico de pato, ele tem membranas interdigitais nas patas, como um pato, que é uma ave, também tem, para facilitar o deslocamento na água. Essa cauda aqui, que mais parece uma cauda de castor. E esse animal, ele bota ovo, tanto ele como o equidna, que é esse animal aqui que mais parece um porco-espinho. Um detalhe interessante sobre esses dois mamíferos aqui, que pelo fato de porem ovos, o embrião se desenvolve fora do corpo da fêmea, no interior de um ovo com casca, mas eles amamentam a sua prole. Tem uma coisa até curiosa, interessante sobre o ornitorrinco, que ele apresenta glândulas mamárias, mas não tem mamilos. Então o leite que sai dessas glândulas mamárias molham os pelos da região ventral do animal e os seus filhotes lambem esse leite. Não é legal? Pela falta de mamilos. Mas esses animais aqui, eles são conhecidos como os mamíferos aplacentários. Eles não têm placenta, entendido? Embora que quando a gente define muitas vezes placenta, a gente fala de placenta como sendo um anexo embrionário exclusivo de mamíferos. Claro, só os mamíferos apresentam, mas eu tenho mamíferos sem placenta, aplacentários, porque põem ovos. É o caso do ornitorrinco e a equidna ou equidna, como você queira, ok? Beleza? Então essa é a primeira situação. Aí partimos para um outro tipo de ovo, que é o ovo chamado de mesolécito ou heterolécito. Hétero, porque a distribuição de vitelo ela é heterogênea na célula. E meso significa meio, então não tem uma quantidade de vitelo pequena,
mas também não tem uma quantidade de vitelo muito grande. Fica ali no meio termo, entendido? Aqui nós temos um esquema clássico desse tipo de ovo, que apresenta média quantidade de vitelo. E aí você tem uma região da estrutura celular que tem bastante vitelo, uma outra região da estrutura celular que tem pouco vitelo. E o núcleo, perceba, ele não é central, ele é deslocado para a periferia. Ok? Percebeu? Ó, deslocado para a periferia. Tá certo? Essa região onde está o núcleo e que apresenta pouco vitelo é chamada de polo animal. Ó, aqui, ó, polo animal. E essa região aqui, onde o núcleo não está e que apresenta uma grande quantidade de vitelo, é denominada de polo vegetativo. Essa é a característica clássica do ovo mesolécito, também conhecido como ovo heterolécito. A ocorrência dele está relacionada com peixes e anfíbios. Ok? Então esse é o tipo de ovo que os peixes e os anfíbios apresentam, animais que são ovulíparos, que eliminam os gametas na água e a fecundação ela ocorre em meio aquoso. Beleza? O terceiro tipo de ovo é o ovo chamado de megalécito. O ovo megalécito, o próprio nome já diz, ele é mega, ele é um ovo grande, apresenta grande quantidade de vitelo. Também chamado de ovo telolécito. Então você observa que ele apresenta muito vitelo, uma quantidade extremamente concentrada de vitelo no polo vegetativo e quase nenhum vitelo na região do polo animal, aonde fica aqui situado o núcleo, que também é deslocado para a periferia celular. Este aí é o ovo comum em répteis e aves, e também ornitorrinco e equidna, que são os mamíferos aplacentários e que põem ovos. Esse tipo de ovo, ele tem que possuir uma grande quantidade de vitelo, porque o embrião se desenvolve dentro dele e esse embrião está fora do organismo, não tem alguém para nutri-lo. Ele tem que se desenvolver com toda a reserva de vitelo encontrada nesse ovo. Então, o ovo de avestruz, por exemplo, é gigantesco. Entendido ou não? Então, sempre são estruturas o quê? Grandes. Ovo com casca rígida. Grande quantidade de vitelo em seu interior. E o último tipo de ovo é o ovo chamado de centrolécito. Centrolécito lembra centro. Vitelo no centro. Como é que se apresenta organizado então? Ele também possui uma quantidade razoavelmente grande de vitelo, localizado no centro do zigoto, em volta do núcleo, que também é central, assim como os ovos oligolécitos, que também tem núcleo central. Qual a ocorrência desse tipo de ovo? Ele é o ovo típico dos artrópodos, principalmente os insetos, ok? Então, quanto à quantidade de vitelo no ovo, você classifica esses ovos em 4 tipos. Os oligolécitos com pouco vitelo, os mesolécitos com média quantidade de vitelo, os megalécitos com grande quantidade de vitelo e os centrolécitos. E perceba que nós colocamos aqui numa sequência, olha só, de pouco vitelo para vitelo no centro e aqui, ó, médio vitelo, peixes e anfíbios, muito vitelo, répteis e aves. Beleza? Aulazinha curta, simples, didática e objetiva para que você entenda esse processo. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o Biomap da aula e o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!